É uma conjuntura perigosa, indefinida. Nós não podemos prever qual o desfecho de uma crise que já perdura há algum tempo, mas fica claro que o objetivo daqueles que sempre se consideraram dono do Brasil, essa elite conservadora, atrasada, é de impedir que o Lula seja candidato. E impedir que o Lula seja candidato porque o Lula representa um projeto que construiu alguma modernização no nosso país, garantiu direitos sociais, implementou algumas ações em favor do povo brasileiro. Então é muito grave a situação do nosso país, porque o que está em jogo é a democracia brasileira. O que está em jogo é a soberania do nosso país, o que está em jogo é o desenvolvimento desse país que está travado, é a garantia dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais. E uma eleição sem a participação daquele que lidera as pesquisas e que representa um projeto tão forte na memória e na percepção do povo brasileiro, é uma eleição contaminada, é uma eleição que vai carecer de legitimidade. Não tem a menor dúvida que o judiciário está tendo uma ação de caráter político. Isso é muito grave também, porque se alguém do judiciário quer fazer política, nada contra, mas vai se filiar a um partido político e faz política. Se quer ir para a academia para fazer tese, desenvolver suas convicções, suas hipóteses, não tem problema nenhum, vai para a academia. Mas no judiciário não, o judiciário tem que agir de acordo com as provas para condenar quem tiver provado que cometeu o crime e inocentar aqueles que não cometeram o crime. E nesse caso, a antecipação do julgamento, o voto coincidente dos juízes, tudo isso sinaliza claramente que a posição é de caráter político. Olha, tudo que esse governo tem feito são no sentido de atacar direitos dos trabalhadores, direitos do povo brasileiro. Mas a reforma trabalhista que rasgou a nossa CLT, a terceirização indiscriminada de mão de obra, a contenção de gastos públicos em todas as áreas que beneficiaria a população mais pobre, portanto, os trabalhadores, e principalmente a reforma da Previdência, são os danos mais evidentes, mais graves que esse governo está implementando. Só tem um jeito de reagir, é nos organizarmos e irmos para a luta. Nós não podemos achar que a acomodação, a passividade vai nos produzir saída. Se nós ficarmos passivos, se nós não reagirmos, a crise pode se agravar e nós podemos levar o Brasil para o abismo. E quem é chamado para pagar a conta são sempre os trabalhadores brasileiros. No momento em que fica claro que essa decisão do Poder Judiciário, ou de parte do Poder Judiciário, tem um caráter político, um objetivo de impedir que a eleição aconteça num ambiente democrático, nós devemos ter um senso de organização, de resistência, inclusive de desobediência civil. Na hora que se comete injustiça, ninguém deve se submeter a decisões que, ao invés de produzir justiça, faz o contrário. Então, acho que é um momento assim de reflexão, mas mais do que reflexão, de ação organizada dos trabalhadores para impedir que esse desmonte continue. Acompanhar com todo cuidado esse processo eleitoral, chamar a militância e os setores conscientes a se organizarem. Vamos nos reunir com frequência para tomar posição, unificar as posições das correntes de opinião de esquerda em torno de algumas bandeiras centrais, a defesa da democracia, da soberania, dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, do desenvolvimento do nosso país, buscar essa unidade numa frente mais ampla
possível desse processo e defender com rigor a existência da eleição. Até a eleição de outubro, ela pode estar ameaçada. Então a eleição precisa acontecer, mas ela só pode acontecer num ambiente democrático. O PCdoB lançou uma pré-candidatura da Manuela Dávila, exatamente para contribuir nesse debate, sentar à mesa e contribuir nesse debate, levando as proposições, as opiniões do partido.